Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador aí em casa, espero que esteja bem de saúde. Nós agora melhor estamos a falar consigo para um tema familiar, um tema crucial, um tema que nos leva a uma educação boa e sã, e para quem não perceber e compreendermos melhor as nossas culturas passadas, mas nós para interpretarmos aqui queremos falar mesmo a educação da rapariga, da forma aliás, do passado, não é? Tempo na cultura banto, e depois também havemos de andar até atualizar a educação da rapariga no nosso país em particular e África Austral sobretudo. Agora, nós estamos a contar com esta conversa com o nosso convidado especial, Sr. Albino Vilanculos, que ele é um ativista social, e nós vamos perceber ele quem é, seu profile, de onde é que queremos saber, conhecer mais, bebermos um pouco do conhecimento do menino Albino, quando criança, onde estudou, de onde é que é, para ele falar a cultura banta, de certeza absoluta, ele tem que pertencer a uma dessas classes ou desta tribo. Então, nós não podemos aqui avançar sem ele nos trazer quem é o Albino, onde nasce, onde estuda, e para ser Albino que hoje é, qual foi o seu percurso primordial para nós termos a imagem e a figura que ele está aqui a construir, a sua história, o decorrer da sua vida. E nós queremos dar nossos parabéns, boas-vindas, Sr. Albino, ativista social, para o nosso canal, aqui está a falar mesmo da ANSTV, para nossos telespectadores, para a África Austral, para todos os países de língua portuguesa. Estás cá para, uma vez interagir, mostrar que eles querem conhecer quem é o menino Albino. Primeiramente eu quero agradecer, endereçar a saudação aos telespectadores da televisão, e também agradecer pelo convite de estar aqui hoje para juntos debatermos e conversar melhor em relação ao nosso tema, não é? Como já se disse, eu sou Albino Vilanculos, ativista social, e não só, também sou músico gospel e pastor de uma igreja, e aqui estou, não é? E estaremos a falar em vários aspectos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Onde é que nasce o Albino Vilanculos? Albino Vilanculos, este jovem, esse menino que está aqui nas câmeras, nasce aqui na cidade da Beira, filho de Eva Micanzo Alfinar e de Raul Ulicano Vilanculos. Quando fala de Vilanculos, a nossa mente é pensar que é do Sul. Vem do Sul. Será o caso ou só uma coincidência? Só o nome Vilanculos já mostra que é algo ligado com o Sul mesmo. Meu pai é do Sul e a minha mãe é do Centro. Será o distrito mais famoso que está agora de Vilanculos? Muita verdade. Muita verdade, muita verdade. Aí estamos com o nosso irmão, falamos aqui com o nosso irmão, oriundo de Vilanculos, cidade de Inhambane, muito bonito estarmos cá. Agora, ativista social, onde é que apareceu esse bicho de querer ser ativista social? Eu comecei a exercer a área de ativismo, creio mesmo, em 2009. Eu participava em alguns debates na televisão de Moçambique, falo da Roda Viva, na altura que eu fazia rádio, nos programas infantis naquela altura. Eu acredito que a fazer parte de uns programas infantis, estamos lá relacionados com aquilo que são direitos da criança, vários aspectos que envolvem a sociedade e as crianças. E hoje estamos aqui a falar de um tema também ligado com isso. Então, daí segui para frente, também comecei, tenho uma área, uma inclinação na qual eu sou compositor, uma certa área, e também comecei a gravar algumas obras artísticas. E o meu foco principal sempre foi a intervenção social, algo ligado com a comunidade, a comunidade. Com as pessoas. Esta gravação que fazia era uma outra forma que acabou de vender para fazer passar a sua mensagem, o que é que sente para a comunidade. Dentre várias abordagens, o foco principal era mesmo trazer a mensagem para o povo moçambicano, não só, e do mundo em volta, e trazer essa abordagem da mensagem social, dentre a violação doméstica, dentre outras mensagens. Nós podemos reparar que a sociedade moçambicana, vamos vendo que há uma necessidade de nós jovens transmitir essa mensagem social. Refazer a comunidade moçambicana como sempre foi. Para si, o que acha? O tempo passado
e o tempo presente e a perspectiva para o futuro, está a conseguir ou acha que para onde vamos, se não formos a refazer, podemos cair numa cilada? Eu creio numa coisa, por causa da invasão da mídia internacional, do ocidental, há uma tendência das pessoas esquecerem aquilo que são. As pessoas acabam esquecendo que são moçambicanos, que são de certa maneira africanos. Eu vejo que há essa necessidade dos ativistas, daqueles que fazem parte das mídias, começarem a transmitir mensagem para os nossos irmãos. Se ele é ativista, que seja ativista africano. É verdade. Não seja ativista em África. Porque você vai ser um ativista, você não está na Europa, você está em Moçambique. E Moçambique é uma realidade que nós vivemos em Moçambique. Então precisamos trazer algo no contexto daquilo que se vive o dia a dia de Moçambique. Aquilo que se vive dia a dia. Falando nisso, nós vamos embarcar mesmo, meu caro telespectador, estamos aqui a conversar. Eu queria lembrar assim que, olha, quando estiver a assistir o nosso vídeo, nosso canal, nosso programa, não esquece de dar o seu like, comenta, pergunta ao nosso ativista social, o Albino Vilanculos, para poder ele tecer essas pessoas preocupações. Ele pode muito bem te ajudar. Como estamos a ouvir, o perfil dele é um perfil muito rico, começou há muito tempo, ele já está engajado nesta carreira no ativismo social. Nós queremos falar um pouco da cultura geral, estamos a falar da cultura de Bantu. Como é que este povo, sobretudo da maneira, o Bantu educava suas raparigas? Ou educa, porque nós temos agora o grupo, a tribo Zulu, temos a tribo Kosa, temos a tribo Xangane, temos a tribo Ndau, temos a tribo Macena, temos a tribo Makua, por aí fora. E temos os Xindeueres também, temos os Malawi, também temos lá, tem uma outra tribo lá. Como é que eles educam na altura antes da invasão ocidental? Porque eles tinham uma educação, viviam, tinham escolas. Como é que era a educação naquela altura que nós estamos tanto à espera que... Por que não chega àquela altura que nós vivíamos sem problema nenhum? De um ponto de vista, em relação ao tribo Bantu, nós podemos reparar em dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é o aspecto tradicionalista, em que se nós formos reparar o aspecto tradicionalista, vamos encontrar que na atualidade a juventude, os jovens, as raparigas, já saíram nesse contexto. Já não querem ficar lá. Se nós falamos da cultura Bantu no geral, isso envolve o tradicionalismo. Quando falamos de tradicionalismo, estamos a falar daqueles rituais. Rituais até agora eu acredito que em algumas culturas ainda praticam o ritual. Por isso que um ativista precisa viajar, embora que eu não viajei muito. Mas se for já sair da beira, ou se fala para o norte, vais perceber que há uma mudança da cultura. Até hoje há rito de iniciação. As raparigas vão no rito de iniciação. Mas no norte do país? No norte do país. A partir de Nampula, há rito de iniciação. Ok. Escuta só uma coisa que eu gostaria de partilhar. Sabia que eu acompanhei um boato de uma pessoa crescida, disse que em Nampula alguém perdeu a vida, então aquela pessoa tinha a cerimônia fúnebre que estava a decorrer. Então, por sua vez, a pessoa que ia celebrar a cerimônia, que era um pastor lá, então disse que aquele pastor não teve como celebrar o funeral, porque o pastor não passou pelo rito de iniciação. Opa. Porque levaram o pastor para ver lá na esquina, descobriram que o pastor não fez circuncisão. Então o pastor não pode. Não é digno para... Era uma criança. Isto para mostrar qual a importância é para aquela gente. Para aquela gente lá. Então, para só falar isso não é problema, mas para aquela cultura, você é uma criança, que não passa no rito de iniciação, automaticamente é uma criança. Nem casamento você deve fazer. Exato. Então, se nós vamos mais além, para Cabo Delgado, nós entramos em Cabo Delgado, nós vamos ver que a mesma cultura, ela tem lá, mas há uma pequena diferença. Nós reparamos no povo Maconde, e reparamos o povo Macua, e nós reparamos os Muani. Muani já tem uma outra cultura. O Muani, ele não aceita a sua filha sair fora do seu quintal. Sim. Eles vão dar o que... Tem que casar lá. Casar aí, eles vão dar o terreno, o gero. O gero deve viver perto da filha. Eles querem ver a filha, não importa se você é de Maputo ou de onde. Mas se você conhece uma rapariga de um ano, você vai ficar aí. Então, nós estamos a ver que a cultura Bantu até hoje, ela não foi esquecida. A cultura Bantu até hoje em Moçambique, ela é praticada, mas
No contexto atual, nós estamos a ver que o tradicionalismo tem uma tendência de baixar, de reduzir, por causa do Ocidente, por causa até das novelas. Muitos jovens hoje já não fazem ritos. Não fazem, não fazem. Ou se fazem, fazem no hospital. Em Nhambane chama-se Kupacha. Ok. Em Nhambane chamam de Kupacha. Kupacha são aqueles ritos de quando o mais velho perde a vida. Vão fazer aquelas cerimônias, ou chamam de Mukutu. Mukutu, aqui também parece que é isso. E a Kupacha. Então, por exemplo, esse é um rito, é uma cultura banto. Eles aplicam até hoje. E eles acreditam, hein? Acreditam, isso, porque se você não vai juntar no culto, é verdade. Alguém morre ali, é um problema. Mas agora, atualmente, as pessoas já não ligam para essas coisas. Já não estão nem aí as pessoas. As pessoas já não aplicam isso. Mas não, temos o caso, estavas a falar agora das suas, como chama? Estavas a falar do Mani, estavas a falar de Maconde, mas temos também o caso do Zulu. Que eles também, anualmente, as raparigas estão lá, eles valorizam aquilo, para eles, se não fazem outra iniciação, estamos na Suazilândia. Quem está lá é uma honra fazer parte desse rito de iniciação. Temos no Sul também, o Sul faz isso. É isso. Valorizam bastante. Então, nós estamos a ter esse pequeno problema das pessoas. E, para falar mesmo a verdade, agora no contexto atual, do africanismo, se formos a reparar, as pessoas já estão a mudar a visão. As pessoas já estão a esquecer daquilo que são africanos. Então, podemos reparar que por causa da modernização, por causa do sistema digital também, isso está a influenciar bastante para que o sistema banto ele seja de uma certa forma esquecido. Veja só que os ocidentais até apreciam a cultura banto. Os europeus apreciam a cultura banto. Se eles vêm para Moçambique, eles vão procurar saber da história. É que a cultura banto é a nossa história, é o que eu sou, é o que você é. É o que nós somos. Quem trazer um atentado de divórcio à cultura banto, ele não está se identificando como africano. Não está. Agora, por outra, quer dizer, se identificar como um africano não é somente seguir tudo que o banto faz, o que a cultura banto faz. Ok. Por exemplo, nós temos, quando estamos a falar da poligamia, essa é uma cultura africana. Veja só uma coisa, por isso quando estamos a falar da cultura banto, a cultura banto é olhada, é bem-vinda para a comunidade moçambicana. Ela não pode morrer, sim, não pode morrer. Mas nós temos um porém, em que por causa das religiões também, isso afeta de certa forma. Nós temos as religiões, temos o cristianismo. Isso, de certa forma, também acaba sendo dos elementos importantes para que a cultura banto, de certa forma, ela seja esquecida. O cristianismo acaba trazendo uma cultura típica europeia ou... Quer dizer, o cristianismo ele vai defender a sua parte, a sua tese. A religião também vai defender a sua tese. Mas a religião não condena a cultura de cada continente, a não ser que os transportadores da religião, eles trazem sua cultura. Por exemplo, eu como moçambicano, tu és um moçambicano, pode ser daqui, vais para Austrália, e para ti não vejo uma novidade comer um chima. Vais a Paquistão, por exemplo, muitos muçulmanos estão lá, eles não sabem a palavra chima, nunca viram. E se faz o chima, está a transportar a cultura, ele pensa que é religião comer chima. Aí está. Veja só uma coisa, se a nossa cultura e a cultura europeia é a mesma, logo é uma confusão. Veja só aqui. Se um europeu chega à praia, ou anda na rua descalço, ele pode andar mesmo pelado. Uma vez, aí no Goto, numa pensão, uma americana, ela desceu da pensão pelada. Sou do interior. As pessoas ficaram assustadas. Porque não é a nossa cultura. Tudo que não é nosso é estranho automaticamente. Estranho. Quando o seu filho em casa, ele vem com outra cultura do vizinho, é estranho na sua casa. Sim. Torna-se muito estranho. Acaba sendo um paradoxo. Não está acontecendo. Então, nós, quando falamos da cultura banto, falamos daquilo que você é na sua casa, aquilo que você é na sua casa. De certa maneira, mesmo que você não obedeça a toda a cultura banto, de alguma forma na sua casa há alguma coisa, alguma regra. A cultura banto, ela não veio para dizer para as pessoas caminhem assim como devem caminhar. Mas a cultura banto é aquilo que os nossos antepassados nos ensinaram a nós que devemos ser. Mas cada um de nós, ele tem uma escolha.
se ele quer continuar a obedecer toda a cultura banto ou não. Sim. Por que nós nos perguntamos? Por que o governo até hoje, nas cerimônias, eles fazem cupacha? Será que não são questões a se levantar? Por que até as cerimônias do Estado, eles fazem cupacha? O Mucuto já lá. O Mucuto está lá, com os régulos. Por que estão a fazer isso? Até recebe motas esses régulos. E recebem moto. Motas aí, porque fez... Eu nunca vi, por exemplo, eu nunca vi um bai lá a fazer essa cerimônia. Sim. Eu nunca vi um padre lá fazer essa cerimônia. Não e nem um pastor a fazer uma cerimônia. Não é africano? Aí está. Mas falando disso, colega Albino Vilanculo já aqui a conversar uma conversa aqui mais doce aqui. Eu queria saber, o caso de casamentos prematuros tem a ver com a cultura banto? Ou como é que é? Porque está sendo combatida através do Ocidente. O Ocidente está trazendo um outro dinamismo que não deve, o casamento prematuro tem que ser combatido. Há muitas organizações estrangeiras que estão a combater. E a cultura banto está a se fazer muito pouco lá para dar face a isso. O que significa? A questão foi muito... Gostei da questão. Eu queria compreender consigo, o povo banto omite a cultura, o casamento prematuro. E alguns pastores, alguns cheques, alguns maulanas aceitam isso. Até dão sua filha para casar. Tudo bem, mas o Ocidente, quando vem, diz que não, tem que ser a partir de 18 anos. Este casamento quando é prematuro é condenável. Uma das razões que viste, acabamos de ver o nosso secretário de Estado a dar mão, a dizer que vamos refletir, chamamos a reflexão. E nós também aqui, muito bem, refletindo, será que casamento prematuro é apoiado pelos bantos? Ok, deixa-me lembrar uma coisa. Estava a falar acerca de tradicionalismo. Sim. Então, nós somos africanos. Então, o africanismo está lá muito ligado com o tradicionalismo. Se nós formos a ver na zona norte do país, quando vão fazer aquela cerimônia rito de iniciação, sim. O que eles ensinam lá? Como atender o marido. O problema não é a cultura banto. O problema são as pessoas. O que elas ensinam no rito de iniciação? Educação, cumprimentar, educar, receber o marido, preparar-se para uma mulher de casa, respeitar os mais velhos. A ensinar uma criança de quantos anos? Depende da vontade do pai. Aí está o problema. Então, aí está. Esse é o problema. Estamos a ensinar alguém a ser esposa numa idade que não pode ser esposa. Com 13 anos. De certa forma, eu estava a dizer que o africanismo, a cultura banto, ela não pode ser olhada como se fosse algo que está a influenciar o casamento prematuros. São pessoas que estão a influenciar o casamento prematuro, as nossas ideias que nós colocamos lá. Porque se eu falo com uma criança dos seus 13 anos, 14 anos, 15 como atender um marido? Como atender Estamos a dizer que você já pode casar. Sim. Está num curso. Se eu com a minha filha, com 14 anos, 15 anos, já estou a lhe formar como atender um marido, ela não está pronta para isso. Então nós não podemos dizer que é por causa de cultura banto, não, são as pessoas. Talvez levarmos o pessoal que faz a equipa do rito de iniciação, sim, para um novo modelo atualizado. Aí está, isso. Que leva ele, sim, chama rito de iniciação, sim, mas o modelo tem que ser este. Então o governo precisa treinar essas pessoas. O Estado precisa, da mesma forma que temos ativistas sociais, que constantemente estão nas formações, estão sendo treinados. Então precisam levar essas pessoas que fazem essa atividade. Por quê? Porque banir eles não há onde aceitar. Não podemos banir. E culturalmente estás a pecar. Então, vamos formar. Veja uma coisa, se alguém vai casar, um casal que ele vai entrar numa cerimônia de casamento uma semana, vamos perceber que esse casal ele passa por uma cerimônia que se chama de treinamento, o que é o casamento. Isso está correto. A pessoa vai a um casamento, precisa ter um treinamento, o que é casamento. Agora nós não vamos levar alguém para o rito de iniciação para ensinar o que é casamento, ensinar o que é atender o marido. Isso está errado, de uma certa forma, é minha opinião. Eu não estou a dizer que está errado para eles, não. É uma opinião pessoal. É a opinião... E acaba sendo a força motriz de um casamento prematuro. Isso estamos a ver que, de certa forma, isso influencia. Porque a criança acaba tendo um pensamento adulto.
Sabe? Uma das coisas que influencia para o processo de educação da rapariga é a rapariga ela ter um pensamento de adulto enquanto uma criança. Criança com um pensamento adulto. É mau. É mau. Estamos a ensinar o que às crianças? A criança deve ter um pensamento de criança. Sim. Nós precisamos ensinar aquilo que deve ser criança. Não podemos colocar uma ideia de uma pessoa adulta ou de uma criança, não podemos. Agora, quando estamos a falar, eu fazendo mesmo uma questão do nosso ex-secretário do Estado de Manica, vamos falar aqui quando ele diz que ele traz um trecho bíblico, ainda muito bem calha mesmo aqui, termos um pastor imediato para nos responder, ele defende-se em termos da Maria, da Virgem Maria, que quantos anos tinha, o que tinha a dizer com isso? Ok, estamos a entrar já numa outra área. Eu acredito Queremos trazer a prematuridade aqui. É muita verdade. Acredito que nós dois aqui estamos preparados para essa situação. O que acontece? Se nós formos a falar de teologia, o estudo daquilo que é a teologia, vamos perceber que isso envolve interpretação da escritura. Pois. É que a escritura mal interpretada já é um problema. A pessoa não pode apenas ler aquela escritura, precisa compreender a escritura, chama-se capacidade de poder interpretar a sombra, decifrar e discernimento daquilo que nós estamos a tratar. Primeiramente, não teve discernimento. A frase não teve discernimento. Primeiro, ele não teve discernimento. Como um líder, a postura de um líder, primeiro não teve discernimento. Primeiro, não teve discernimento, isso era um grave. Primeiro, não teve discernimento. Segundo, ele teve problemas de interpretação dessa escritura. Colocou num lugar que nem devia colocar. Usou um exemplo que nem devia colocar. A Maria, no que está a referir, a Maria não teve grávida física. Não é isso que aconteceu como ele retrata. Aqui a questão então, é da parte milagrosa, não é? A Maria teve, foi o Espírito Santo, não é? Santo. Que esteve nela e penetrou numa criança, numa moça de seus 14 anos. Sim. Quer dizer, não foi com vontade dela, à procura dele. Não. E logo acaba ficando fora do enquadramento. Do enquadramento, porque mesmo o marido da Maria, ele sabia que a Maria não estava na idade certa para se envolver ainda. Será uma lição sábia da parte do Criador que a partir de 14 anos não há problema também, já que eu estou a pôr aqui o Espírito Santo numa barriga de 14 anos, numa criança de 14 anos, também vocês a partir de 14 anos estão autorizados, será isso? Acredito que não. Acredito que não. Por isso estamos a falar da interpretação das Escrituras. Então acredito que Deus tem seu propósito quando Ele quer fazer alguma coisa. Então Ele pode usar de qualquer forma alguém para... Porque assim nós chamaríamos que os europeus estão nos enganar. Do Ocidente sai a Maria com 14 anos. Sim. Já não houve problema. Mas quando sai uma menina de 14 anos na África já é problema. Então o que significa? Qual é a mensagem que vem e qual é a mensagem que se combate? Não é? Eu acredito numa coisa. Discernimento é uma das coisas muito importantes. Cada um de nós, o Ocidente, ele tem seus erros, assim como os africanos têm seus erros, mas cada um de nós precisa prestar muita atenção em cada ensino que aparece. Tudo aquilo que é colocado como informação, você precisa primeiro ler, entender e ter discernimento daquilo que você escreve. Daquilo que escreve. Não é tudo que o Ocidente fala, você deve fazer. Então, ali significa que a entrada, o discurso do nosso pai foi infeliz. Ele foi infeliz. Isso não podemos até referir algumas palavras. Ele foi muito infeliz e de certa forma ele estava a incentivar. Ele estava a incentivar. Mas, não, ele não incentivou, ele disse vamos refletir. Que reflexão? Não incentivou. Então, de certa forma estava a incentivar. Meu caro telespectador, a conversa que está a animar com nosso irmão Albino Vilanculos, que ele também está a trazer aqui de uma forma organizada a sua Bíblia e está a interpretar aqui também o comentário do nosso secretário de Estado quando dizia que é possível, porque a Maria esteve com 14 anos de idade e ela ficou grávida, então também poderia acontecer, podíamos refletir melhor, mas aqui o ponto de vista, opinião dele, atenção, opinião dele está a dizer que ele não considerou como se fosse reflexão, considera como se fosse um incentivo, que não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Para si, caro telespectador, cabe a si, faça juízo da consciência. Aquilo que te cabe, nós respeitamos muito bem, porque esta televisão é uma televisão democrática. Sendo assim, agora, Mano Albino, o que é necessário para a aquisição de um casamento sólido?
Ok. Para a aquisição de um casamento sólido, o que é necessário? É necessário conhecer a pessoa certa. Não existe pessoa perfeita, mas existe pessoa certa. A pessoa certa é qual? A pessoa certa é aquela que tem o temor a Deus. Temor a Deus. Só isso. Se for a escolher, que escolha alguém que teme a Deus. Só. É verdade. Se você quer um casamento sólido e com alguém que não teme a Deus, esquece. Esquece. Não há casamento. É porrada todos os dias. Mas partindo da mulher ou do homem? Assim como do homem, assim como a mulher. Existe mulher que bate o homem até. Oh, é? Yes. Opa. Existem mulheres que não temem a Deus, mulheres que não vale a pena mesmo. Que você sabe o grande problema das pessoas que querem um casamento sólido, faz assim. Eu quero aquela mulher, eu vou lhe mudar. Ele pensa em mudar. Ele mudar a pessoa. Se ele pensa em mudar, significa alguma coisa errada que está bem lá. Tem uma música que eu digo assim: a mudança deve começar contigo e não os outros. Queres mudar a mulher? Queres mudar a mulher? E você não muda. E você não muda. Opa. Então nunca vamos ter um casamento sólido. Então um dos princípios de termos um relacionamento, assim como um casamento sólido, para quem já iniciaram o namoro, temos várias pessoas, outros chamam a começar o namoro, e para quem já entrou no namoro com alguém que julga que vai lhe mudar. Estou a dizer para essa pessoa que não vai mudar a pessoa. Aliás, falando nisso, não sei como é que fala, como está a interpretar o caso da religião cristã, mas a religião muçulmana diz assim: casar para namorar. Casar para namorar. Yeah, tu casas, depois convence que valeu a pena ter ela. Ok. E o outro diz: não, namora primeiro, depois casa. Ok. Eu gostei de casar para namorar. Sim. E não namorar para casar. Sim. Tudo bem, eu gostei. Eu acredito que Deus é um só. Não tem a ver com a religião muçulmana, cristianismo. Não. Nós estamos a falar do mesmo Deus, do mesmo Criador. Agora, há aqueles que entram no relacionamento e falam assim: estou te conhecer. 2 anos. 5 3 anos. 5 anos. Está a fazer faculdade essa pessoa. Está a conhecer. Está a conhecer. Opa. Então qualquer erro, diz não, eu já vi que não vale a pena, mas já andou 4 anos aqui. Já deu 4 anos, mas já é uma faculdade. Então, aí está um dos grandes problemas. Eu acredito que casar para namorar. A minha esposa é minha namorada, tio. Sim. Porque, olha, assim saíste, não é? Saíste de casa, Sim. Ela tem que ficar vestida para receber o albino. Sim. Cada dia que passa tem que convencer o albino. Muita verdade. Assim como o albino, cada dia que passa tem que convencer a Maria. É isso. Agora, se tu diz: se eu punha roupa classe porque queria casar, agora já casei, passo a usar calção. Muita verdade. Calções aí, passo a usar chinelos, não quero tomar banho. Aí não sei se estaria a namorar ao mano albino ou vice-versa. Mas por aí, foi um grande programa, primeira vez, esse é um preâmbulo de um programa. Como Mano Albino, nós vamos trazer, já falamos a mulher na era Banto, não é? Na face Banto e a tribo Banto, como é que se comporta, conseguimos decifrar um bocado. Agora, para o próximo programa, ficas atento, nós vamos trazer a mulher na atualidade, a rapariga, a educação da rapariga no contexto atual, como é que funciona, porque estamos num sistema digitalizado, já saímos de sistemas analógicos, estamos no nosso sistema. Como é que é a educação da rapariga? Qual é a perspectiva do futuro? O que o país está a se preparar para receber futuras mulheres, futuras raparigas do ano 2030, 2050? Como é que será este povo? Nós com isso, no próximo programa, não saia daí, estaremos juntos com Mano Albino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.